Pessoal, eu já falei para vocês que a incompetência, seja ela relativa ou absoluta, ela pode ser reconhecida através da arguição da parte, pela parte, ou de ofício pelo juiz. Tá? Então hoje nós vamos falar como ocorre esse reconhecimento da incompetência e os seus efeitos, o que acontece quando o juiz reconhece ou de ofício ou impulsionado pela parte, através da arguição no momento propício, os efeitos que geram do reconhecimento dessa incompetência. Nesse vídeo que acaba de entrar no ar, do canal Saber Não Ocupa Espaço. Gente, olha só, a incompetência, ela absoluta, ela deve ser decretada de ofício pelo juiz. Depois, obviamente, de ouvida o autor, tá? Respeitando o princípio do contraditório. Tá? Mas por que eu falei que ela deve? Ela deveria, tá? Mas ela, às vezes, o juiz, ele passa desapercebido. Não sei como, tá? Por quê? Porque, gente, olha só, você é um juiz da vara civil, aí acaba de ser distribuído para sua mão uma ação criminal. Você é absolutamente incompetente, você tem que ver isso na hora que vem na tua mão, acabou de chegar na tua mão a ação, tem que ver, então você deve decretar de ofício, obviamente ouvindo o autor, a sua incompetência para julgar aquela ação. Mas por que tem que ser ouvido o autor nesses casos, Marcelo? Já que é um fato tão notório que esse juiz é incompetente, por que ainda tem que ouvir? Primeiro, pelo contraditório. Segundo, meus amigos, olha só. Você estudante, quem é advogado já sabe disso, tá? Mas você estudante, preste bem atenção no que eu vou te falar. Nem tudo que reluz é ouro, gente. Tá? Nem tudo que aparenta estar óbvio é o correto. Por que eu estou falando isso? Porque quando você buscar ver alguma coisa que esteja acontecendo no processo que você possa ter plena certeza no seu interior que aquilo ali é errado, a parte contrária, ela pode ter um argumento que vai te provar que é certo. Querem ver um exemplo que você tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso daí aconteceu há muitos anos, tá? Eu não sei nem se eu já comentei isso aqui com vocês. Num determinado e reconhecido shopping do Rio de Janeiro, no estacionamento dele, houve um assalto e nesse assalto teve uma troca de tiros, tentaram assaltar um carro forte, né? Teve uma troca de tiros e acertaram um engenheiro. Esse engenheiro entrou com a ação e ele perdeu. Saiu na capa de um grande jornal de grande circulação aqui do Rio de Janeiro: Justiça nega indenização ao engenheiro, nesse caso que eu acabei de mencionar para vocês. Você vai achar de cara um absurdo, tá? Pô, por que aconteceu isso? Mas depois que você vem saber por que a justiça negou, você vai ver que ela estava certa. Simplesmente que quando essa pessoa, esse engenheiro, entrou com essa ação, o advogado, ao fazer a inicial, ele não pediu, ele não formulou pedido algum. Tá? A inicial foi inepta e foi extinta, porque ele não emendou como deveria. Então, a culpa não é da justiça. Mas quando você lê aquilo, a tua mente já vai direcionada para seu pensamento de que a justiça que falhou. Não, a justiça não falhou. Vocês veem muito isso em jornais, tá? Para vocês, não se faz pré-julgamento de nada. Então, temos que realmente sempre ouvir a parte contrária. Na vida também, né? Nós estamos falando aqui de direito, cada um no seu cada um. Então, deveria ser de ofício, o juiz deveria ouvir. Porém, em razão de ser passivo, vamos colocar ser humano, passivo de erros, passou, então o que eu tenho que ocorrer? A incompetência absoluta, como a relativa, devem ser arguídas na contestação. E o juiz está ouvindo as partes, tá? O contraditório, ele imediatamente deve se manifestar a respeito dessa arguição de competência.
Mas aí nós temos alguns desdobramentos. Primeiro, apesar do código dispor que a incompetência, tanto absoluta quanto a relativa, deva ser arguída na contestação da ação, a incompetência absoluta ela pode ser arguída, tá? E aí eu vou colocar também mais um verbo que foi omisso no código, arguída e reconhecida, tá? O código não menciona esse verbo reconhecida em qualquer grau de jurisdição. Quando eu falo em qualquer grau de jurisdição, isso daí inclui recursos, obviamente. Em qualquer momento do processo, a incompetência absoluta ela pode ser arguída. Ela deve ser arguída de preferência na contestação como a relativa. Porém, em qualquer grau de jurisdição, ela pode ser arguída e reconhecida, que o código não fez constar esse verbo. E nada tem mais, tá? Gente, olha só, quando eu friso assim, essas questões, elas são muito importantes, elas caem em prova, elas caem em concurso, e elas são importantes para a sua vida profissional aqui fora, tá? A incompetência absoluta, ela pode ser, inclusive, a sentença que for dada por juiz absolutamente competente, ela pode ser rescindida. Vocês podem entrar com uma ação rescisória e rescindir essa sentença. Tá? Nos casos que o juiz decidir essa questão da incompetência, aliás, antes disso, é bom salientar que o nosso Código de Processo Civil, ele adotou uma sistemática hoje, mais uma vez eu vou dar um elogio para ele, gente, que a incompetência, tanto absoluta quanto a relativa, elas são arguídas em preliminar da contestação, na sua contestação, mas em linha preliminar. Antigamente, só a absoluta poderia ser arguída em preliminar da contestação. A relativa teria que ser com incidente processual, exceção de incompetência, que realmente não tinha nexo se podia ser realmente na preliminar de contestação. Agora, como eu já mencionei no vídeo anterior, a relativa, se você não arguir, né, na contestação, o seu prazo vai precluir, você não vai ter mais direito de arguir a incompetência relativa e vai acontecer o quê? A prorrogação da jurisdição, perpetuação da jurisdição. Vai prorrogar-se a competência daquele juízo pela preclusão do seu direito. O artigo 65 ratifica isso que eu estou falando para vocês, tá? Agora, mais detalhes importantes. Gente, vocês sabiam que a decisão que reconhece ou não a competência do juízo, ela é irrecorrível? Você não pode, através de um agravo de instrumento, que seria o recurso cabível, lá na frente nós vamos mostrar isso para vocês, quando a gente entrar na parte de recurso, seria o recurso cabível para poder tentar modificar essa decisão. Não cabe. Mas Marcelo, por que não cabe? Porque o Código dispõe que não cabe. Vai lá no artigo 1015 e vai ver lá que o Código de Processo Civil hoje, ele adotou como decisões que são desafiadoras de agravo de instrumento, aquelas que estão lá naqueles incisos lá do artigo 1015. Mas você que está agora vendo esse vídeo, acompanhando o nosso canal, você não vai deixar uma coisa dessas em razão da não possibilidade de se recorrer de uma decisão de reconhecimento ou não da competência do juízo, passar em branco. Vocês estão me vendo, vocês estão acompanhando o nosso canal, e aqui nesse canal nós mostramos para vocês tudo. A gente não esconde, a gente dá também, como o pessoal fala, o pulo do gato. Como é que vocês fazem então? Vocês arguem isso, gente, em preliminar de apelação. No artigo 1009, parágrafo 1º, vai ver lá o que fala aí, o que eu estou falando que compete. A preliminar de apelação. Vocês, em preliminar de apelação, vocês arguem a matéria da incompetência que não foi reconhecida, ou que foi reconhecida, tanto faz, que vocês, essa sua preliminar vai ser reconhecida não, vai ser analisada e julgada em sede de recursal. Portanto, acabei de dar saída para vocês. Mas vamos prosseguir. O nosso código, ele determina que
a arguição da incompetência, ela não suspende o processo. Ah, mas Marcelo, por que não suspende o processo? Porque o artigo 313 fala que não suspende o processo, porque lá estão todas as causas que suspendem o processo e não está a causa da arguição de incompetência. Simples. Eu achava que deveria suspender, tá? Porque não adianta nada você prosseguir um processo tendo uma arguição preliminar de incompetência e você pegar aqueles atos, e pum, eu sou incompetente. Pô, apesar que, eu vou falar uma coisa daqui a pouquinho, sobre os atos proferidos por juízo competente, que eles são válidos. Tá? Eu falava agora, os atos proferidos por juízo competente, eles são válidos desde que eles não sejam de encontro à lei, obviamente, e não tenham sido modificado pelo juiz posterior, né, o posterior juiz competente, que for julgar a causa em relação à matéria que o incompetente julgou. Então, quando o incompetente decidiu sobre determinada, vamos botar provas, defiro prova testemunhal, esse ato dele, ele é válido, mesmo sendo competente, salvo se o juiz competente, aquele que for declarado a competência para ser julgado aquela causa, entender que não cabe a produção de prova testemunhal, então ele vai poder modificar essa decisão. Agora, essa história de a incompetência não suspender o processo, ela também é meio antagônica, como esse código, de vez em quando, ele é antagônico. E eu vou falar mesmo, o código ele tem muita coisa errada, tá? Eu vou falar mesmo, esse canal aqui é meu, eu falo como quantas vezes eu quiser eu posso chamar, porque ele tem. Eu vou provar que ele tem. Não suspende. Então faz o seguinte, argue uma incompetência quando você for intimado como réu para poder comparecer uma audiência de conciliação e mediação. Aí faz o seguinte, argue uma incompetência relativa ou até absoluta desse juízo para tal, para ver se vai ser realizada a audiência. Artigo 340, ele fala, suspende-se esse ato. Então, se suspende-se, ela vai suspender. Algum momento ela vai suspender, nem que seja um ato, mas está suspendendo. Então, não é bem assim, tá? Mas voltando, gente, olha só, preste atenção no que eu estou falando, esses detalhezinhos, isso daí é matéria de prova. Olha, são detalhes que tanto o seu professor como o examinador, eles pegam esses detalhes, tá? O pessoal chama de pegadinha, não é pegadinha, para mim não é pegadinha, são fórmulas de você resolver uma questão que está te impedindo de ser resolvida, como a decisão irrecorrível que julgue sobre a matéria da competência, como também, suspende até página 2, porque nesse caso da audiência vai ser suspensa a audiência. Então isso daí vocês vão cair, se vocês não se ligarem nisso, não souberem, vocês vão cair, até para a vida profissional de vocês. O réu argue uma incompetência até a audiência designada. Vocês não estão sabendo disso, que eu acabei de falar, aí vocês vão comparecer à audiência, levam as partes, mas o juiz vai no dia de manhã, no dia da audiência, suspende a audiência. Vocês não vêm, às vezes não foi pro site ainda, e vocês vão lá comparecer, vão perder uma viagem de tempo à toa, de vocês e da parte. Então, tem que prestar bastante atenção no que eu estou falando, porque esses detalhezinhos, eles são cruciais para a vida de você, tanto acadêmica como profissional. Quando ocorre o reconhecimento do juiz incompetente, ele vai declinar a competência dele para o outro juízo. E aí, aquilo que eu falei, os seus atos proferidos, eles serão válidos ainda que seja incompetente. Eu acabei de falar para vocês que a parte tem que se manifestar em preliminar da contestação sobre a incompetência, tanto relativa como absoluta. O nosso código também prevê, como deveria ser, não poderia ser de forma contrária, que o Ministério Público, ele também tem a legitimidade para também arguir
Não só a competência relativa, tá? Mas também absoluta. O código não fala da absoluta, mas obviamente, por motivos lógicos, tá? Que o Ministério Público, ele quando funcionar como fiscal da lei, ele pode sim arguir a incompetência relativa, como também a incompetência absoluta. E como que ele faz isso? Já que ele não contesta, ele na parte, ele não faz a contestação. O Ministério Público, quando funciona no processo, gente, ele funciona através de cotas ou pareceres, tá? Ele dá a cota dele lá pela procedência do pedido, pela improcedência do pedido, pela produção de plano, o que quer que seja. Isso chama-se cota ou parecer. E ele também, gente, ele tem que arguir a incompetência relativa, tá? Tanto uma quanto outra, mas já vimos que a competência absoluta ela pode ser arguída em qualquer caso de jurisdição, mas a relativa, ele também tem que arguir no primeiro momento que ele participar do processo, ou seja, na primeira vez que ele for dar a sua cota ao parecer, porque também o Instituto da Preclusão alcança ele, o próprio Ministério Público, beleza? Agora, pessoal, quando dois ou mais juízes se declararem incompetentes, ou ao contrário, quando dois ou mais juízes se declararem competentes, ou também nos casos que surgirem controvérsia a respeito da reunião ou separação dos processos, nós teremos aí o chamado conflito de competência, que também ocorre quando o juiz que é declinada a competência para ele também se julga incompetente. Surgirá o conflito de competência. O juiz, não quero, isso aqui não é meu. Não, você é competente, não. Quando existe esse tumulto, essa briga, tá? Que ninguém sabe quem vai julgar, isso chama-se conflito de competência. Essa parte do conflito de competência ele pode ser negativo ou positivo. Negativo quando ambos se julgam incompetentes para julgar aquela mesma ação. E positivo quando ambos se julgam competentes para julgar aquela ação. Aí eu pergunto a vocês, como é que se decide isso? O conflito de competência ele é levado ao tribunal competente respectivo, tá? Vara Civil, TJ, Tribunal de Justiça, tá? Segunda instância, para que seja julgado esse incidente de conflito de competência, tá? E aí é um assunto que nós vamos ver lá na frente, como é que nos processos nos tribunais. Gente, então, hoje nós acabamos de analisar o penúltimo assunto da função jurisdicional. No próximo vídeo nós vamos falar da cooperação nacional. Lembra? Já falamos da cooperação internacional, iremos abordar a cooperação nacional. E finalizaremos com o livro 2. Gente, eu falei que eram 6 livros na primeira parte do Código de Processo Civil. Nós estamos aí há menos de 3 meses, nós já vamos finalizar o segundo livro desse código. Não é difícil, né? Processo civil não é difícil. E a gente vai vendo, passando para vocês algumas coisas de prática forense dentro desses nossos vídeos que estão inseridos, estão umbilicalmente ligados ao Código de Processo Civil. Então, hoje nós falamos sobre competência, o que ocorre, como arguí-la, como o juiz também deve fazê-la de ofício, nos casos de absoluta, momento de arguí-la, o que ocorre com o seu reconhecimento, ou não reconhecendo a incompetência, obviamente o processo vai seguir naquela vara, tá? Naquele juízo. Mas, se reconhecer, vai ser declinado para o juízo competente. O importante, um detalhe que passou aqui desapercebido, quando você for arguir incompetência relativa territorial, você tem que mencionar qual o juízo competente, sob pena de você não, a tua arguição, ela ser, vamos colocar, inepta, tá? E você não vai alcançar o objetivo do declínio da competência relativa para o juízo que você entende ser o competente, tá? É outro detalhezinho também que eu estou passando para vocês se ligarem, gente. E vamos no próximo falar da cooperação nacional. Mas hoje vamos naquele nosso quadro, tá? Que vocês adoram, que eu sei que eu adoro, que são as curiosidades históricas do direito brasileiro.
Então, nesse episódio de hoje sobre as curiosidades históricas do direito brasileiro, nós não vamos mencionar a respeito de um jurista famoso, de um jurista importante, de um herói brasileiro. Nós vamos falar de um caso, de um fato que ocorreu, tá? Que não deixou de ser um golpe, tá? Aqueles que não gostam dessa palavra, eu tenho que falar que foi golpe e vou provar para vocês. Que foi a redução da maioridade penal para que Dom Pedro II fosse imperador do Brasil. O que ocorreu? Gente, no Brasil ele vivia, a partir de 1830, um período muito difícil com a abdicação de Dom Pedro I ao trono, em razão de motivos outros, que aí não vem ao caso agora, que isso daí é uma outra história que não queremos comentar isso aqui. Não é o nosso propósito. Nosso propósito é a redução da maioridade penal para Dom Pedro II. O que aconteceu? A gente vivia numa época meio conturbada, de muitos conflitos, muitas agitações, principalmente depois do ato adicional de 1834, onde, que é importante mencionar que o Brasil ele estava sobre o jugo da regência trina permanente, tá? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso na escola. E tiveram várias revoltas, a Farroupilha, a Cabanagem, a Balaiada, várias revoltas. E o país estava começando a ter... Porque esse ato adicional, ele descentralizava o poder. E começou a ter cada um no seu cada um por si, Deus por todos. E começou a ter muitas preocupações, principalmente pelo Império, pelos grandes fazendeiros e, obviamente, pelos donos de escravos. E eles começaram a observar que tinha que ser tomada uma providência, porque da forma que estava, não podia o país acabar chegando ao fundo do poço. Então, a única ideia que vinha na cabeça deles era que Dom Pedro II fosse proclamado o novo imperador do Brasil. Só que existia um grande problema. Dom Pedro II, ele não tinha 18 nem 21 anos, porque antigamente a Constituição ela previa, de 1824, ela previa que para poder ser imperador só após os 21, esse ato adicional reduziu para 18 anos, mas Dom Pedro não tinha. Então, eles começaram a fazer campanhas fortes para poder, principalmente o Partido Liberal na época, para poder reduzir essa maioridade, para que o Dom Pedro fosse, então, alçado ao cargo de imperador. E, rapaz, gente, foram 4 tentativas, e na última, de 1839, se não me engano, de autoria de José de Alencar, pai de José de Alencar, esse escritor de Iracema e tantos outros belos livros, essa ideia ela perdeu por 2 votos, tá? E aí eles viram que não tinha mais jeito, que estava com a corda no pescoço, que o país estava caminhando para o seu fundo, para a sua derrocata. Então, eles em 1840 resolveram, tá, apoiado por José Bonifácio, diga-se, grande figura na história brasileira, fazer com que o Senado aprovasse essa questão. Então, em 1840, o Senado aprovou a redução da maioridade redução da maioridade por Dom Pedro II se virar imperador, poder assumir o trono como imperador, tá? Por unanimidade, gente. E olha, houve uma festa no Brasil, tá? Principalmente no Rio de Janeiro, o povo cantando nas ruas, querendo Dom Pedro II, mesmo menor de idade, que viva a maioridade, tinha até uma musiquinha, tá? Para poder consagrá-lo, tá? Como o novo imperador brasileiro, e assim centralizar novamente o poder e colocar ordem na casa. Então, isso aconteceu com Dom Pedro com 14 anos. 14 anos o Brasil foi governado. A partir de 1840, em 1840 ele teve como seu rei, seu imperador,
Dom Pedro II com 14 anos de idade. Existem aí algumas conversas que isso daí foi também um golpe, que na realidade é ou não é golpe? Foi ou não foi golpe? A Constituição já previa 21 anos, o ato adicional na regência trina reduziu para 18 e eles empossaram Dom Pedro com 14. Isso é um golpe, obviamente, um golpe legalizado pelo Senado. Nós temos vários casos, exemplos, mas deixa eu falar. Então, existe aí algumas conversas que o Partido Liberal tinha interesses que Dom Pedro II assumisse também e que era uma isca para poder mostrar a inexperiência dele. Ele vai fazer coisas erradas, então assumir os integrantes do Partido Liberal o país. Tá? Mas isso daí também é uma controvérsia, também que eu não vou entrar nesse assunto, tá? Existe muito disso e me disse disso, eu não sou fofoqueiro, não vou ficar falando, tá bom? Então, essa é uma história bem interessante que eu acho que caberia no nosso meio jurídico, dentro desse nosso quadro, uma curiosidade jurídica, curiosidades históricas do direito brasileiro, apesar de ter sido um golpe. Como da proclamação da República também, tá, pessoal? Mas uma outra história, qualquer dia eu conto. Falou? Então, hoje é só, espero que vocês tenham gostado, e como eu já mencionei, nós vamos entrar agora no último assunto da função jurisdicional, que é a cooperação nacional. Gente, então, aquele pedido de sempre, de se inscreverem, curtirem, compartilharem, tocarem o sino para poder receber notificações de mais vídeos, e aquilo tudo que puder ser feito, me indicar para presidente do Partido Liberal. Não, isso não quero. Estou fora de política. Tá certo? Então, até a próxima com mais um vídeo do canal Saber Não Ocupa Espaço. Até lá, tchau.